Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno. Olá, muito bom dia! Falamos ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos. Hoje começando mais um CBN Saúde, 30 de agosto de 2025. Hoje, sábado, um clima maravilhoso. Vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Sobre nutrição e câncer, como os alimentos podem ser vilões ou aliados ao tratamento dessa doença e até mesmo para prevenir essa doença. E quem está aqui comigo hoje é o Ale Marcelos. Bom dia, Ale. Seja bem-vindo aqui ao CBN Saúde. Bom dia, Luciana. Agradeço muito o carinho seu, a indicação para que eu pudesse falar desse tema tão sensível e tão importante para o povo brasileiro. Isso mesmo. E a você que nos acompanha aí pelo 750M, também pelo canal do YouTube, do Facebook, vamos lembrar aí para que a gente tem o chat, tem o nosso WhatsApp, que vocês podem mandar aí as suas informações, as suas perguntas, que é o 12996035234. Mandem aí as suas dúvidas, vamos aproveitar esse momento aqui. Deixa eu apresentar o nosso convidado, né, o Alexander Marcelos, que é nutricionista, especialista em nutrição e saúde pública. Ele é formado em nutrição pela Unesp e, como eu disse, né, especialista em nutrição em saúde pública também pela Unesp. E tem atuação em cuidados paliativos, foi aí instruído pelo professor Marco Túlio, né? Em memória, aí Marco Túlio, professor, que teve aí um trabalho muito significativo, né? Você vai poder falar sobre ele também. E tem atuação aí em diversos hospitais, né? Desde 2004, 2008, ele trabalhou, de 2004 a 2008, ele trabalhou no Hospital São Paulo, Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros e Hospital 9 de Julho. É professor em nutrição, em cursos de técnicos de graduação, pós-graduação, nutrição e pacientes com câncer. Então, Ale, vamos lá, que currículo, hein? Obrigado, Luciana, pelo carinho. Glorifico a Deus em primeiro lugar por estar vivo, por estar aqui. Agradeço o Paulo que está pilotando aqui o estúdio, a você, a minha família. E falo de Deus porque eu acredito que eu não estaria vivo se não fosse Ele. Com 12 anos de idade, eu comecei a ter os primeiros sintomas de um câncer. Eles não sabiam que era câncer. Esse câncer era um câncer de pâncreas, da cauda de pâncreas. Foi, segundo o médico na época, o maior tumor da história da medicina no Brasil. O tumor tinha 1,275 kg. Foi feita uma cirurgia para a retirada desse tumor. Acreditavam os profissionais na época que era um tumor benigno, ou seja, não era câncer, mas por erro médico ou erro hospitalar, isso não vem ao caso agora, 10 anos depois surgiram 21 metástases no fígado decorrente do câncer de pâncreas. Então, os primeiros médicos que eu conversei me desenganaram, assim como a medicina desenganou, mas eu fiz aquilo que é o mais importante, na minha visão. Segurei na mão de Deus, segurei na mão da minha família e depois, em seguida, a nutrição e a medicina trouxeram caminhos para que eu pudesse estar livre hoje, 18 anos após essa doença. Então eu quero muito trazer esperança para você que está aqui comigo, trazer uma nova visão sobre a nutrição, sem terrorismo, sem receitinhas milagrosas, porque não existe nenhum alimento ou nenhum medicamento que sozinho possam eliminar todos os cânceres. O câncer é uma doença multifatorial. Todos os anos, infelizmente, no Brasil, 700 mil novos casos surgem. A doença que mais tem preocupado o mundo, as pessoas estão morrendo de câncer, muitas vezes por falta de informação. Então, eu quero contribuir dessa forma aqui com vocês. Bom, primeiramente, parabéns, né? Seu depoimento realmente é muito emocionante. Parabéns por estar aqui também, podendo contar isso, né? E trazendo, né, muita informação importante para quem está passando por isso e para quem não precisa passar por isso, né, Ale? E a gente sabe, assim, que existem vários. Você citou aqui alguns pontos fundamentais, né? A espiritualidade, que muito a medicina fala sobre isso já, né? E reconhece que é importante durante o tratamento. A gente fala muito aqui, né, sobre hábitos do dia a dia, o quanto o nosso estilo de vida ele interfere, né, na nossa saúde, na prevenção de doenças e principalmente para quem está enfrentando, né, o câncer, o tratamento do câncer. Então, vamos falar agora especificamente hoje aqui no CBN Saúde sobre a importância da alimentação, né? O quanto estar bem informado e
escolhas saudáveis são fundamentais durante esse processo. Então, vamos começar primeiro entendendo, né, o que tem atrapalhado muito aí a todos nós nesse dia a dia corrido que a gente tem, muitos industrializados, produtos industrializados, enfim, escolhas alimentares, às vezes que muita informação também cruzada aí, que as pessoas ficam em dúvida, né, o que pode, o que não pode. Então, o que tem contribuído, Ale, para esse aumento de casos, embora a gente tenha tanta informação? A gente tem muita informação, Luciana, mas a gente também tem muita confusão, porque num espaço, num terreno hoje nas redes sociais, em que pessoas conquistam milhares de seguidores, milhões de seguidores, muitas vezes a pessoa vê aquela pessoa como autoridade. E a pessoa despeja uma quantidade de informação que não é específica, talvez, para o câncer de mama, ou para o câncer de próstata, para o câncer de pâncreas, para o câncer de intestino, para a idade daquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa, e ela capta aquela informação como verdade suprema. Eu sempre comento que nós não podemos pegar nenhuma informação da rede social sem antes trazer isso para um profissional que conhece o seu nome, a sua história e o seu exame de sangue. Então é arriscado buscar informações sem levar essa informação para um profissional que se responsabilize por você. Eu comento que, falando da alimentação saudável, nós temos 7 bons alimentos, na verdade 7 bons suplementos que contribuem. Eu quero que você anote esses alimentos e 3 que seriam perigosos, prejudiciais para o câncer. Então, eu sempre falo que é muito bem-vindo, que é saudável você, o brasileiro em especial, comer arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água e carne. Existe um terrorismo hoje que arroz e feijão faz mal e nunca o fez mal, ele contribui para a saciedade. Existe um terrorismo de que nós não podemos comer carne de boi, de frango, de peixe, de porco, ovo ou fígado, e eles são alimentos, quando cozidos, grelhados, ensopados, fornecem nutrientes importantes como ferro, vitamina B12 e outros essenciais como a manutenção da massa muscular, que é fundamental durante o tratamento oncológico, e fruta, verdura e legume que vão contribuir para o bom funcionamento intestinal e, claro, o melhor suco detox que existe está aqui, ó, se chama água. As pessoas não estão bebendo água, estão bebendo shots matinais, refrigerantes e outras bebidas que não oferecem a hidratação que esse precioso líquido é capaz de nos fornecer. Eu falei dos 7 alimentos que seriam positivos, caso você goste, mas eu tenho também 3 que seriam preocupantes para as pessoas consumirem. Em especial, uma das grandes preocupações mundiais são os alimentos ultraprocessados. Eu tive o privilégio, Luciana, quando fiz o meu mestrado na USP, de assistir aula com o criador do termo alimento ultraprocessado, que é o professor Carlos Augusto Monteiro. E tenho o privilégio também, pela generosidade dele, quando eu tenho alguma dúvida, alguma situação nova, de escrever e-mail para ele e ele me responder. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de ser filho da casa, em especial Faculdade de Saúde Pública da USP. Fiz o mestrado lá, tenho contato com mentes brilhantes ali dentro, dentre eles o professor Carlos Augusto Monteiro, que pontuou que alimentos ultraprocessados são como cigarro. Boa parte das mulheres hoje que têm câncer de mama não fumam nem bebem, mas no momento em que ela come um alimento ultraprocessado, ela se aproxima de uma pessoa que fuma. Então, quando eu falo de refrigerante, quando eu falo de macarrões prontos, quando eu falo daqueles pacotinhos com cheiro de chulé, né? Não vou falar marcas, mas as pessoas conhecem, com sabor churrasco, sabor cheddar, quando as pessoas comem, infelizmente, pão de forma integral ou não, nós temos aditivos prejudiciais naquele alimento, assim como a presença de óleos refinados e outras substâncias prejudiciais, bisnaguinha, salsicha, presunto, apresuntado. Então, nós temos uma quantidade de produtos prontos para o consumo, cheios de açúcar, gordura, sal e aditivos alimentares que são chamados de corantes, conservantes, adoçantes, que estão associados a câncer atualmente. Além da associação do ultraprocessado com câncer, é importante lembrar que quem consome alimento ultraprocessado tem uma tendência maior de acumular gordura e já é sabido que pessoas acima do peso
tem chance de formar 13 tipos de câncer. Desde câncer de cérebro, câncer de esôfago, câncer de próstata, câncer de vesícula biliar, câncer de mama, câncer de intestino e aí por diante. Então, alimento ultraprocessado precisa ser evitado. A lei não está falando que você não pode, de forma alguma, comer esses alimentos. Mas é como fosse o semáforo, é uma lanterna vermelha que você precisa evitar, que você precisa diminuir radicalmente o consumo desse alimento. E aí a gente sai dos alimentos ultraprocessados, que seriam vilões para o tratamento oncológico, e chegamos, em especial, na questão dos óleos refinados. Nós temos trabalhos novos sendo publicados, associando o consumo de óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão e até mesmo a palma, com problemas de câncer intestinal. Hoje em dia, nós temos mais jovens com câncer do que antigamente. Um dos fatores que tem colaborado para isso é a má alimentação. E o óleo tem se mostrado como um inimigo da saúde intestinal. Então, pessoas que têm o hábito de colocar um pouquinho de óleo de soja ou milho nas preparações culinárias, mesmo elas sendo saudáveis, arroz, feijão ou carne, podem contribuir para uma inflamação intestinal. Também mostrando óleo de soja e outros refinados, associado a câncer de mama. Então, não existe espaço para que a gente ceda para uma pessoa que queira prevenir o câncer ou tratar o câncer, colocar isso como algo saudável na prateleira. Agora, Lê, esse alerta que você traz é bastante grave, né? A gente sabe que, assim, são estudos que estão em desenvolvimento, então, se já existem aí apontamentos, é importante que a gente já, então, como você disse, esse sinal de alerta, o que a gente pode, então, pensar nesse dia a dia como substituição? Pensando que, né, nós temos grande parte da população que não tem acesso hoje a óleos mais refinados, né? Enfim. E então, o que na prática ali, no dia a dia, o que a gente pode substituir para que seja uma alimentação saudável nesse preparo do alimento? Que legal. A mulher entende muito a minha mensagem porque ela é especialista nisso. O menos é mais. Se a pessoa ela consome qualquer um desses óleos e ela ficar sem esse uso na preparação culinária, ela não vai ter desnutrição ou problema de saúde. Então, é a mesma coisa do cigarro. Se alguém fuma, o que eu vou colocar no lugar? Nada, eu não preciso substituir o cigarro. Da mesma forma que eu não preciso substituir o óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão. Porque os próprios alimentos já têm as suas gorduras naturais que vão fornecer o nutriente necessário para o corpo. Porém, algumas mulheres e algumas pessoas podem falar, Lê, mas eu quero colocar alguma coisa. Existe uma opção para ser colocada? Existe. Tanto óleo de coco, quanto banha, quanto manteiga são gorduras que podem ser utilizados para cocção. Outras pessoas falam muito de aquecer o azeite. Existe a liberdade, a possibilidade de você aquecer o azeite, mas no momento em que você aquece o azeite, você tira as principais substâncias protetoras para o coração e para o cérebro, que são compostos bioativos, ácido p-cumárico, ácido cafeico, hidroxitirosol e outras substâncias que são a preciosidade do azeite. Então, não estou falando de forma alguma que é proibido consumir o azeite, mas seria mais interessante consumir ele cru e, de preferência, o azeite extra virgem ou virgem, visto que aquele azeite para cozinhar, ele é bom para a indústria, porque ele perde compostos bioativos e a sua principal característica quando você oferece o bagaço da azeitona. Quando você pega a instrução normativa do Ministério da Agricultura de como é feito um azeite para cozinhar e grelhar, ele é feito com o resto da azeitona, com o bagaço da azeitona. Significa que ele faz mal para você? Não, de forma alguma. Mas você paga muito caro por ele, porque azeite não é um alimento barato, sendo que você poderia talvez investir um pouquinho mais e ter um produto muito melhor. Então a sugestão seria o uso dessas 3 gorduras, óleo de coco, banha ou manteiga, o azeite usar na salada ou usar cru. E quando pensamos em fatores que podem impedir pessoas de chegarem na cura, existe um ponto especial, Luciana, que é pouco debatido dentro dessa visão de alimentação, que é quando alguém toma antibiótico, já é sabido pelo inconsciente coletivo que não pode tomar bebida alcoólica. As pessoas já sabem disso. Quando faz quimioterapia ou outro tratamento, bebida alcoólica também é proibido. Por qual motivo? Porque ela bloqueia a ação do medicamento.
Existem diferentes alimentos que podem bloquear a ação do medicamento quimioterápico. Ale, explica melhor, eu sou leigo, eu vou fazer quimioterapia na segunda-feira. O que é quimioterapia? O que é cirurgia? O que é terapia-alvo? O que é imuno? Eu tenho uma forma didática de ilustrar isso, Luciano, e peço licença para apresentar, que é a seguinte: a mão poderosa da nutrição permite que a medicina possa matar mais câncer, trazer mais resultados. De que forma, Lei? É simples. A cirurgia, na minha visão, é como fosse a mão de um anjo tirando a doença. Só que na hora que esse anjo, que é o médico, tira a doença, ele tira tecidos saudáveis em volta. No momento em que ele tira esses tecidos saudáveis, a nutrição precisa regenerar esses tecidos. Então é fundamental uma mão forte da nutrição para que esse paciente passe com menos efeitos colaterais no pré, durante e pós-cirúrgico. Quando eu falo de quimioterapia, eu falo de um medicamento que mata câncer. Ele é como fosse um atirador cego. Se ele vê a pessoa correndo rápido, ele atira. Então, o câncer é uma célula que se multiplica muito rápido e ele dá tiro nessa célula, a quimioterapia. Só que ele dá tiro também em outras células do nosso corpo que se multiplicam rápido. Exemplo, o cabelo. Então, o cabelo se multiplica muito rápido, é normal durante a quimioterapia mulheres perderem o cabelo. As células do estômago são regeneradas muito rapidamente, é normal a pessoa sentir gastrite e outros desconfortos gástricos. É normal as células da mucosa bucal se multiplicarem rápido, então é comum, infelizmente com a má nutrição, a pessoa apresentar aftas na boca. Qual que é a vantagem da nutrição nesse momento? No momento em que eu tenho uma boa nutrição, eu consigo ajudar a regenerar melhor esse cabelo, não que vá parar de cair, mas minimizo um pouco, melhora na volta desse cabelo, eu minimizo efeitos de aftas na boca e eu minimizo essa sensação de queimação e dor no estômago, ou perda de massa muscular, ou anemia, que é a ação da quimioterapia também sobre aquilo que é saudável em mim. E aí eu entro na radioterapia. Ale, o que é a radioterapia de uma maneira didática para eu entender? É como fosse um sol que queima. Esse sol, ele vai queimar o câncer, mas ele queima também células em volta. Muitos pacientes que não têm uma boa hidratação, e reforço mais uma vez a importância de beber água, vou dar exemplo aqui. Vou aproveitar aqui também e vou tomar um golinho. A água, ela é fundamental para a hidratação do corpo. A mulher pode passar cremes na pele com a indicação da equipe médica, mas a hidratação começa de dentro para fora. Não adianta você fazer a radioterapia e não ter uma boa hidratação, porque você vai sentir uma sensação de queimadura além da própria região que foi queimada. Existe uma situação clínica e médica chamada radiodermite, em que mulheres podem sentir, depois da radioterapia, com a graça de Deus, como eu sempre falo, curadas do câncer, uma queimadura em volta do local. Porém, se ela tem uma boa hidratação e uma boa nutrição, ela reduz esse efeito colateral. E aí eu falo da terapia-alvo e imunoterapia, no qual eu tenho medicamentos, eu tenho ferramentas médicas que aceleram a melhora da imunidade. O que é imunidade, Ale? É como fosse um soldadinho que ajuda a matar o câncer. Assim. E nessa época, nessa fase, né, do tratamento, principalmente, a gente sabe que o sistema imunológico ele fica muito debilitado, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Existem alimentos aí que as pessoas podem contribuir para essa alta da imunidade? Existem. E aí, quando a gente fala de imunidade, eu preciso lembrar sempre a pessoa que o papel do nutricionista, além de manter os mais de 30 trilhões com T de tapioca, é muita célula saudável que a gente tem. Além da imunidade, eu preciso manter todo o corpo funcionante. Então, toda célula é feita de água, de proteína e gordura. Esses são os 3 principais nutrientes. O que menos o paciente com câncer ingere? Água, proteína e gordura na dose certa. Então, no momento em que um paciente tem uma queda de imunidade ou ele faz imunoterapia, o consumo de proteínas de alto valor biológico é fundamental. Ale, onde estão essas proteínas de alto valor biológico que ajudam o linfócito T, que é um cara que mata o câncer, ele desenvolver, ele estar presente? Nas carnes. E quem é mais condenado durante o câncer? A carne. Por isso, muitas pessoas têm efeitos colaterais graves e muitas pessoas não melhoram a imunidade. Porque, de forma geral, elas não consomem ou carne de boi, ou carne de frango, ou peixe, ou fígado, ou ovo, ou porco.
Eu tenho pacientes que são muçulmanos e judeus e eles não vão comer carne de porco. Ele deve ser respeitado, assim como alguém que não gosta dessa carne deve ser respeitado. Mas é muito importante encontrar dentro do hábito alimentar e da questão afetiva, aquilo que a pessoa ama, os alimentos que são mais palatáveis e agradáveis para ela. Então, o paciente com câncer, ele tem bônus quando ele coloca nas refeições dele, almoço e jantar, a presença da carne, cozida, grelhada e ensopada. Carne crua para paciente com câncer, por ele ter baixa imunidade, pode ser um risco de uma intoxicação alimentar. Ele começa a vomitar e ter diarreia porque estava a carne com uma quantidade de bactérias que o corpo dele não conseguia resolver quando a imunidade dele assim estava boa. Agora está baixa, então eu preciso ter um cuidado maior. Carne crua para paciente com câncer, não. Você falou muito da carne, né? Mas também e o peixe? Ele também tem uma função importante aí. Tem. E aí eu trago uma situação especial, Luciana, muito obrigado pelo questionamento, que é a neuropatia periférica. Alguns medicamentos, eles trazem essa sensação de formigamento na ponta dos dedos e nos pés. A pessoa muitas vezes relata que quase não consegue andar. Eu sempre reforço que o médico, assim como o fisioterapeuta, estimulam a atividade física, quando prescrita pelo médico é muito bem-vinda, ajuda a reduzir esses efeitos da fadiga do câncer, a gente chama de fadiga oncológica, ou dos efeitos nas mãos, mas a alimentação anti-inflamatória, ela pode contribuir para isso. E um alimento fortemente anti-inflamatório, que vai surpreender você que está me ouvindo, se chama peixe, em especial a sardinha e o salmão. Ale, mas a sardinha em lata, tudo que é enlatado é ruim. Não, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Existem enlatados ruins de carnes processadas e existem alimentos que são in natura e foram cozidos, que é a lata de sardinha, seja ela na água ou no óleo, e você joga fora aquele óleo de soja que não é o indicado, como eu apontei há pouco. Esse alimento, quando consumido por essa pessoa, ele fornece uma molécula chamada ácido eicopentaenoico, ácido eicopentaenoico, que ele é o famoso ômega 3 ativo. Ele que traz atividade anti-inflamatória. O câncer inflama o corpo, mas se eu consumo algo anti-inflamatório e necessário para o bom funcionamento do meu corpo, eu contribuo para a caminhada dessa pessoa. Agora, Lê, desculpa, uma dúvida. Imagina. Então, a sardinha, no caso, que está ali em conserva, então não é em conserva que vai ser consumido. Seria, então, deixar ele dar uma grelhadinha ali, assim como o salmão também, é isso? Bom questionamento. Ale, ela está ali em conserva no óleo para ela não estragar. Eu sei que você já comunicou que esse óleo precisa ser jogado fora, que a gente não precisa dele. O que eu faço depois que eu abrir a latinha? No caso da latinha de sardinha, você pode abrir, jogar óleo fora e comer, porque ela já está cozida. Pode pôr na salada, pode pôr no arroz e feijão e comer. Se você desejar grelhar ou se você desejar fazer um ensopado, tá tudo bem. O que não pode ser feito com essa sardinha e poucas pessoas comentam? O ômega 3 é uma molécula muito sensível. Então, se você pega um peixe como sardinha ou salmão e coloca dentro de um forno ou coloca dentro da air fryer, você rouba o ômega 3 desse peixe. Ele continua sendo rico em ferro, B12, zinco, proteína de fácil digestibilidade, mas a principal molécula anti-inflamatória é destruída. Então, a melhor forma de preparo desse alimento é cozido, grelhado ou ensopado. Forno e air fryer, para eu obter a melhor molécula dele, não é indicado. Muito bem, hoje aqui no CBN Saúde, falando sobre nutrição e câncer, sobre alimentos que podem ser aliados ou vilões no tratamento. A gente volta já já. Repórter CBN. Sábado, 30 de agosto de 2025. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou luto oficial de 3 dias no estado pela morte do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Em nota, disse que ele foi autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens
que se tornaram parte do imaginário brasileiro. Veríssimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou sua homenagem a Luiz Fernando nas redes sociais. Segundo Lula, ele era dono de múltiplos talentos. Cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do analista de Bagé, As Cobras e Ed Morte. 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento no esquema de corrupção descoberto na Secretaria da Fazenda do Estado. Os denunciados são auditores fiscais e suspeitos de atuar na lavagem de dinheiro. O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, ficaram de fora, isso porque fecharam um acordo com o Ministério Público. As informações são da TV Globo. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sorrindo, com Oral Sim Vila Diana, com o Dr. Rodrigo Vegoso. O tempo passa rápido, já estamos no segundo semestre. Que tal garantir já aquele sonhado sorriso perfeito? A Oral Sim Vila Diana disponibiliza a melhor tecnologia e planejamentos para você rapidamente conquistar o sorriso dos seus sonhos de forma rápida e segura. Oral Sim. Ligue 12-3909-2099. O mesmo é viver em uma cidade de oportunidades. E aqui em São José, as oportunidades são para todos. Para quem busca trabalho, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, facilita o acesso a novas vagas. Para quem sonha em empreender, incentivo, mentoria e espaços de inovação que colocam ideias em movimento. São José dos Campos é assim, um lugar onde se trabalha, estuda e principalmente se vive com dignidade. Porque bom mesmo, você já sabe. Bom mesmo é viver em São José. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, hoje no CBN Saúde, falando sobre nutrição e câncer, alimentos que podem ser vilões ou aliados no tratamento da doença. Aqui com Alexander Marcelos, que é nutricionista, está aí esclarecendo para a gente muitos mitos e verdades sobre a nutrição. E, Ale, a gente está aqui com um bate-papo muito bacana e temos também interação aqui no chat do YouTube. Temos uma pergunta aqui da Daniela. Bom dia, Daniela. Obrigada aqui pela sua audiência. Ela diz que é paciente oncológica, está em remissão, que bom. Ela diz que está magra, perdeu peso e massa muscular durante esse processo, né? E aí a nutricionista dela passou um suplemento aqui, que ela cita, e ela fala que é para justamente ajudar nesse ganho de massa muscular. E aí, como é que a gente pode orientá-la e as demais pessoas que acompanham aqui, que estão em tratamento? Daniela, a gente torce aí, né, para que você vença esse momento, né? E outras pessoas que estão acompanhando aqui, Ale, o que a gente pode dizer em relação a suplementos? Claro. Excelente questionamento. Eu agradeço a nossa querida seguidora, né? Estou colocando aí dessa forma, de forma carinhosa e respeitosa, que 2 termos importantes que ela utilizou. Primeiro, ela falou de suplemento e, segundo, ela falou de remissão. Talvez alguém que esteja nos ouvindo não entenda o que é remissão do câncer. Então, eu vou explicar o que seria isso. Remissão, de acordo com os termos médicos, é quando no exame de sangue e de imagem você não vê mais câncer nessa pessoa. Ela tinha um câncer ou de mama, ou de pâncreas, ou de pele, no qual foi detectada a doença, foi diagnosticado por um médico. E quando ela fez o tratamento, e eu faço votos que a população mundial faça tratamento oncológico e não fique seguindo receitas malucas ou caminhos milagrosos, porque quem faz milagre é Deus e faz de graça, não te cobra nada por isso, você possa ter um bom oncologista e um bom nutricionista ao seu lado. No caso, o oncologista contribuiu para o tratamento dela, ela provavelmente perdeu peso durante o tratamento e a nutricionista dela indicou o suplemento. Eu devo tomar ele? Com certeza.
por ética e por prudência, por não ter acesso aos exames de sangue dela, eu faço votos que ela continue seguindo a orientação da nutricionista, que é o profissional mais habilitado para entender os prós e contras daquele suplemento. O que me preocupa muito, Luciana? A pessoa na rede social que ouviu um médico ou um nutricionista que não conhece ele e falou que tal suplemento é bom e a pessoa vai lá e compra. Então você põe em risco a sua vida. Alguns suplementos, algumas substâncias podem impedir você de chegar na cura. Para você ter ideia, Luciana, existem algumas vitaminas que eu nem gosto de divulgar nas redes sociais, que se você tomar elas, na hora que o paciente vai fazer o exame para verificar o marcador tumoral, CA15, CA19, que é um termo um pouco mais familiar para o paciente com câncer, ele reduz a percepção do aparelho, da clínica, sobre o câncer. E aí ele fala, aquele profissional é muito bom, ele me deu um suplemento, eu fui fazer o exame, meu marcador tumoral estava lá no alto e agora está lá embaixo. Falso. O exame do laboratório não conseguiu detectar exatamente porque você tomou um suplemento, uma vitamina que mascarou a doença. E talvez a pessoa até imagine que esteja em remissão, não é o caso da seguidora, não estou falando isso. Daniela. Mas é o caso de você que está seguindo alguém da internet e não respaldou esse uso de suplemento com um profissional responsável. Existem também algo muito grave no tratamento oncológico, que, como eu estava falando, existem chás e substâncias que elas podem bloquear a ação da quimioterapia. Então a pessoa vai fazendo o tratamento oncológico e aí a quimioterapia mata o câncer e de repente passa 1 ano, 2 anos, surge de novo a doença. Por que surgiu? Porque ela usou ou o chá da folha de graviola, ou o chá da folha de amora, ou a veloz, ou babosa, ou qualquer outra substância mortal, é natural, mas é mortal, que fez com que você tivesse metástase hoje. Novos estudos têm mostrado que a famosa curcumina ou cúrcuma, ela pode bloquear alguns tratamentos quimioterápicos. Então, o açafrão, a curcumina, açafrão da terra, como queiram chamar, ele tem um poder tão anti-inflamatório que ele envolve o câncer e a quimioterapia não consegue oxidar a doença. Aí a pessoa passa 1 ano, 2 anos, surge de novo a metástase, ela fala, eu fiz tudo direitinho. Não, você tomou uma substância que impediu você de chegar na cura. Então, aqui mais um alerta importante de que nem tudo que é natural, né, é recomendado. Então, é muito importante esse acompanhamento médico e também o acompanhamento de um nutricionista, né, durante esse processo. Agora, Ale, a gente está falando aqui para quem está em tratamento, mas a gente tem visto aí, né, muitas receitas que são compartilhadas, né? Então deu certo para um, acaba sendo compartilhado para o outro. E a gente vê muito, né, as pessoas procurando aí shots, como você comentou, né? E até mesmo dietas restritivas. A gente até trouxe na edição, uma das edições aqui do CBN Saúde, uma nutricionista que falou muito sobre isso, né? Sobre a importância de tomar muito cuidado com essas restrições, né? Que pode ter aí um caminho reverso. E aí, no caso, né, a pessoa que entra numa dieta, não fez os exames que precisavam de sangue, isso é perigosíssimo, né? Sim. Todo nutricionista tem que exigir essa bateria de exames antes de passar alguma recomendação para o seu paciente? Excelente questionamento. Muitas pessoas tomam suplementos sem, muitas vezes, ter necessidade. Então, o nutricionista, ele tem liberdade legal de solicitar um exame de sangue para entender se existe alguma deficiência nutricional. Dessa forma, ele consegue prescrever de uma forma mais personalizada, que acho que esse é o melhor termo. Normalmente no câncer, Luciana, o paciente ele já é repleto de exames. Então, normalmente o paciente chega para mim, ele tem uma lista gigante de exames, eu aproveito aquilo que o médico fez para não ficar picando um paciente que já está debilitado. Se eu sentir necessidade de perceber que está faltando talvez algum nutriente ou outro, porque eu vi na alimentação dele que falta, eu posso solicitar. Mas o nutricionista, ele vai ter essa liberdade, esse jogo de cintura de entender para qual paciente, em qual momento vai ser solicitado o exame. Eu não desejo que quem esteja me ouvindo tenha um nutricionista, ele não prescreveu no exame e ele vai rotulá-lo como ruim porque ele não prescreveu. Eu sei que não foi isso que você comentou, mas eu quero trazer esse olhar de que se você tem um profissional que acompanha você, ele vai conseguir enxergar de uma maneira mais precisa a sua necessidade
ou a sua suplementação. E fortalecendo a questão das dietas restritivas, quando nós falamos, por exemplo, da nossa dentição, e eu quero voltar para essa situação, nós temos uma dentição de animais que comem carne e vegetal. Como é que se chama isso, Ale? Não precisa decorar, não cai na prova, tá? Mas se chama onívoro, animais onívoros. Nós somos animais onívoros, o ser humano é onívoro. Ele precisa, para manter as mais de 30 trilhões de células saudáveis, 30 trilhões com T de tapioca, é muita célula, nós precisamos comer carne e vegetais. Ale, prova isso para mim. Provo. Se você olhar a sua dentição, nós temos caninos afiados e nós temos molares com cúspide. Se você colocar a ponta da sua língua nos dentes do fundo, tanto embaixo e em cima, você vai perceber que tem espécie de um sulco no meio do dente. Ele tem esse sulco porque nós temos projeções ósseas laterais chamadas cúspides. Se nós pegássemos a mandíbula de um asno, de um jumento, de um animal herbívoro, essa cúspide seria chata, porque ele não precisa prender a carne, ele vai comer só vegetal. Se eu olho o tamanho de um intestino de um animal herbívoro, por exemplo, uma pequena ovelhinha, ela tem 30 metros de tamanho. A ovelha, que é pequenininha, tem 30 metros de tamanho o intestino dela. E é um animal herbívoro. Se eu pego um animal estritamente carnívoro, tigre, leão, leoa, ele tem apenas 3 metros de intestino. Onde é que fica o tamanho do intestino humano? Ele fica praticamente no meio termo, um pouquinho mais voltado para a carne. Ele tem de 7 a 9 metros. Então nós temos o intestino voltado para comer carne vegetal, nós temos dentição voltada para comer carne vegetal, mas o radicalismo de que a pessoa tem que ser ou vegana ou carnívora não tem respaldo científico para o bom funcionamento do corpo. Não estou falando que você, sendo vegano ou carnívoro, não devam seguir esse caminho, mas o caminho do meio e o caminho do equilíbrio é mais fácil para tratar câncer e cuidar da saúde da maioria das pessoas. Não quero mudar a opinião de ninguém em relação às escolhas pessoais, mas caso você esteja nesses dois extremos, tenha um bom nutricionista conduzindo a sua alimentação, porque dessa forma vai ser possível corrigir possíveis deficiências nutricionais. Muito bem, Ale, a gente tem uma pergunta aqui. Logo no início do programa, você falou ali dos 7 alimentos que nós temos ali, que são bem acessíveis, e você comentou das frutas. E a Maria do Carmo, bom dia Maria do Carmo, que está aqui nos acompanhando, ela pergunta quais são as melhores frutas para se consumir durante o tratamento da químio. Que legal. Quando a gente fala de fruta, eu sempre gosto, Luciana, de trazer o lado afetivo, porque às vezes a pessoa não gosta de laranja, às vezes a pessoa não gosta de mexerica, às vezes a pessoa não gosta de banana, de uva. Dê preferência para aquelas frutas que são acessíveis para o seu bolso e para aquelas que você gosta. De maneira geral, todas as frutas são bem-vindas. Você pode consumi-las. Existe um cuidado com a dose dessas frutas, porque pessoas com glicemia alterada, pré-diabetes ou diabetes, dependendo da quantidade de fruta, ele pode alterar essa glicemia e interferir também na imunidade e no bem-estar geral dele. Então é importante ilustrar isso, fortalecer, mas não é proibido comer manga, uva ou qualquer fruta com mais açúcar para o paciente diabético. Apenas a dose daquela fruta precisa ser corrigida. Quando a gente fala, por exemplo, de frutas interessantes, que eu sempre recomendo para o paciente, tenha presente essa fruta, são as frutas cítricas por conta da vitamina C. A vitamina C contribui para a imunidade e é importante, é interessante, caso você goste, ter durante a semana a presença de laranja, ou de mexerica, ou de morango, que tem um pouquinho menos de vitamina C, mas também tem, abacaxi tem um pouquinho, mas também tem, ou limão na salada, também são muito bem-vindas. Existe uma fruta, Luciana, que é proibida durante o tratamento oncológico, que se chama noni. Essa fruta é da Indonésia, ela cheira queijo podre e, infelizmente, muitas pessoas têm consumido ela porque a internet divulga ela como a cura do câncer, como o tratamento do câncer. Não, ela é proibida e ela pode alterar enzimas hepáticas do seu fígado. Então, eu falei enzimas hepáticas do fígado, é pleonasmo, né? Mas hepático é fígado. Então, você pode mudar as transaminases pirúvicas e transaminases oxalacética por conta do consumo dela. Algumas pessoas têm feito ainda a indicação, por ela ser amarga, por ela ser ruim, de bater ela com suco de uva.
mas a uva não vai proteger a capacidade que essa fruta tem de danificar o seu fígado. Então, caso esteja fazendo tratamento oncológico, por favor, cuide da sua saúde, do seu fígado, que vai ser importante para metabolizar os medicamentos, e não use noni de forma alguma. Agora, Lê, também o nosso organismo, ele fala muito com a gente, né? Na verdade, a gente sente quando tem um desconforto. Então, esse caminho também de compreender e observar a si mesmo, né? O que está fazendo bem, o que não está, porque você cita aqui alguns alimentos que para uns também podem gerar um desconforto, né? São frutas, temos que lembrar que são frutas também com acidez, né? Então, de repente, se a pessoa está ali com desconforto, então, pensar também nisso, né, Ale? Como também essas pessoas têm que se autoconhecerem nesse sentido, né? Sim, eu tenho simpatia pela ideia que você está trazendo, exatamente porque não tem como um nutricionista saber o que é melhor para a sua digestão do que você. Às vezes um alimento como a manga, para mim é de fácil digestão, mas para outra pessoa bate no estômago e ela se sente muito mal. E isso aconteceu a vida inteira com ela. Então sempre comente com um profissional que está junto com você as frutas que atrapalham a sua digestão ou que prendem o intestino. Exemplo, de forma geral, pacientes com câncer em tratamento oncológico podem ter ora diarreia, ora prisão de ventre. Se eu falo de prisão de ventre e a pessoa consome maçã, pera e goiaba, isso vai prender mais ainda o intestino, mesmo que esteja com casca ou sem casca, cozido ou não cozido. Então guarde essa informação, fique atento a isso. E a pessoa que deseja que o intestino solte mais, a manga é muito bem-vinda, a uva é bem-vinda, a ameixa é bem-vinda, mamão é bem-vindo, mas pode acontecer, Luciana, nesses 20 anos atendendo pacientes com câncer, 2 pacientes minhas comiam ameixa e o intestino delas ficava mais preso. Elas ficaram assustadas, além do céu, a ameixa que era para soltar meu intestino prendeu. Eu falei assim, não, isso é uma boa notícia, você está interpretando como o alimento se comporta no seu corpo. Aí eu falo para você, no dia que você tiver diarreia, qual que é a fruta que você vai comer? Ela falou, é a ameixa. Então pronto, o alimento in natura, os 7 que eu comentei, não são inimigos seus. Eu preciso saber o momento certo e como o seu corpo funciona. Muito bem, hoje falando aqui com a Ale Marcelos, que é nutricionista, ele está tirando aqui muitas dúvidas, né, das pessoas. Agora, Ale, vamos lembrar também, né, que muitas frutas, muitos alimentos são carregados de agrotóxicos, né? E aí vem também uma outra dúvida de como que a gente pode eliminar esses agrotóxicos. Então, a gente sabe que existem alguns produtos, né, que são até disponibilizados ali pelo sistema SUS, né, que é esqueci o nome. Bicarbonato, hipoclorito, isso mesmo. E aí muitas pessoas utilizam o vinagre achando que vai eliminar agrotóxico. Sim. Isso é mito ou é verdade? Totalmente mito. É muito importante você ter colocado, porque a rede social, ela pega pesquisas. Essa pesquisa foi publicada no American Journal of Clinical Nutrition, no qual eles colocaram em 3 bacias, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil para compreender, maçãs. E eles perceberam que quando utilizava bicarbonato, havia uma cosquinha da retirada de um ou outro agrotóxico da casca. Cosquinha, porque o agrotóxico dentro do interior do alimento continuou lá dentro. E retirou apenas a cosquinha de 2 agrotóxicos. A fruta tem muito mais do que isso. Então, não adianta você gastar o seu tempo usando bicarbonato para tirar agrotóxico. Quem vende essa ideia para você tem um único objetivo: usar o seu tempo para que o vídeo dele se torne visto e ele se torne famoso. E você vai gastar o seu dinheiro, porque bicarbonato não é de graça, mesmo que você pegue no SUS, tem que sair da sua casa, e você não vai eliminar os parasitas, ovos de parasitas ou bactérias patogênicas. Se eu quero realmente proteger a minha saúde, mesmo comendo um alimento com agrotóxico, seja fruta, verdura e legume, a sugestão é que você use hipoclorito de sódio a cada 1 colher de sopa a cada litro de água. Um exemplo simples, as famosas águas sanitárias que aí estão, se estiver descrito nela, é permitido a desinfecção de fruta, verdura e legume, ela pode ser utilizada, você usa 1 colher de sopa para cada litro de água, deixa por pelo menos 20 minutos, joga a água fora, molha de novo para tirar o excesso do cloro e esse alimento está seguro para você consumir. Fruta, verdura e legume não são inimigos do tratamento oncológico, exatamente porque elas fornecem vitaminas, minerais e fibras que são importantes para o metabolismo do corpo. Se eu fosse me preocupar com agrotóxico, e é o único alimento orgânico que eu falo nas redes sociais,
O menos pior, nunca disse que é bom, se chama açúcar orgânico, porque o açúcar recebe 1 tonelada de agrotóxico. Não é para matar formiga, é para matar elefante, de tanto agrotóxico que tem. Então, se alguém realmente se preocupa em consumir algo orgânico e quer investir em algo, e eu falo isso nas redes sociais de forma aberta, que seja no açúcar orgânico. De forma alguma estou falando que açúcar trata o câncer, que açúcar é indicado para paciente com câncer, mas nós vivemos num país em que os nossos irmãos brasileiros são formiguinha. Então as pessoas adoram doce, adoram bolo. Se você for usar algum açúcar, que seja o menos pior, que é o açúcar orgânico. Não adianta essa ideia, mas é demerara, é mascavo. Ser mascavo, demerara, tantofa. O que é isso ali? Tanto faz. Se é demerara, se é demerara, se é mascavo. O importante, no sentido de reduzir problemas, seria a questão do açúcar orgânico. Temos mais uma pergunta aqui, que está identificado como Coração Campos. Pergunta assim, eu tomo vitaminas de frutas todas as manhãs, é correto? Aí a gente tem que entender o que tem nessa vitamina, né? Eu não sei o que tem na vitamina. Vitamina de frutas, né? Mas aí pode ser com leite, provavelmente, pode né? ser Ou com com leite, água. ou pode ser com água, ou pode colocar legume, como muitas pessoas estão fazendo. Durante o tratamento oncológico, Luciana, muitas vezes o paciente não sente vontade de comer. Quando você começa a tomar suco de frutas, você muitas vezes tira o apetite para comer aquilo que importa para a imunidade, que é o consumo de proteína e gordura numa dose correta. Então é comum pacientes com câncer tomarem de 2 a 6 copos de suco de vegetais durante o dia e lá na frente ele acaba tendo problemas no tratamento de interromper a quimioterapia. Por que interrompe a lei? Porque se a sua imunidade estiver baixa, se você estiver com deficiência de ferro, que a gente chama anemia ferropriva, o médico para seu tratamento. Então esses sucos trazem uma falsa impressão de saúde, mas nós precisamos voltar para os 7 alimentos. A pessoa... Vamos repetir os 7 alimentos, então, Precisam, podem comer arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água e carne. Não é um tratamento só de fruta, verdura e legume, porque fruta, verdura e legume não fornecem proteína para formar os seus músculos, proteína para formar o sistema de defesa e ferro para combater a anemia. Na verdade, quando fala vitamina, eu entendo que existe essa diferença entre vitamina e suco, né? Porque o suco você utiliza a água para diluir ali. Sim. E a vitamina, no caso, é o leite mesmo, né? Então, o leite ele pode... Pode ser, eu entendo, Luciana, pode ser uma vitamina de frutas. Ele bateu laranja, mamão, ameixa e falou, isso aqui eu chamo de vitamina. Independente da presença do leite ou não, o leite não vai conseguir fornecer ferro, proteína, na quantidade adequada para um tratamento oncológico. Agora, Lê, você falou do limão. A gente utiliza muito esse shot do limão pela manhã. E aí? Eu gosto de chamar de shot da destruição. Os meus colegas endoscopistas, quando vão olhar o estômago desses pacientes que têm o mau hábito de tomar shot de limão em jejum, fala, Lê, mais um aqui com gastrite. Mais uma pessoa com problema. Só que eu não consigo trazer essa informação para todos os pacientes que estão com câncer ou que estão tentando tratar a saúde, colocando algo ácido no estômago. Eu sei que tem pessoas na internet divulgando que limão não é ácido. Eu tive o privilégio de ser professor de química. As minhas primeiras aulas, antes de ser nutricionista, eu fui professor de química em cursinho. E eu vou repetir, limão é ácido, limão não é básico. E é falso que quando você toma limão, no seu estômago ele fica básico. A pessoa que tenta manipular você fala isso. É muito simples na química. Quando você mistura um ácido com outro ácido, a substância continua sendo ácida. A gente percebe o limão quando ele fica na pele, né? Já mostra claramente que queima. E lá dentro queima também. Mas como as pessoas que estão na internet com milhões de seguidores são muito convincentes, essa pessoa fala, para que ele vai mentir? Ele não está ganhando nada comigo. Desculpa, ele está ganhando a sua moeda mais preciosa, que é o tempo que você precisa se dedicar para procurar um bom profissional e o tempo que você está cedendo a ele. A cada 1 milhão de views no YouTube, esse senhor ou essa senhora ganham R$16.200 no YouTube. Então eu não posso ser
inocente de ver um vídeo e achar que aquela pessoa está pensando no bem do próximo com receitinhas milagrosas. E aí, Ale, existe uma outra dúvida também, muito comum, que é a questão da utilização do micro-ondas, né? Micro-ondas e algumas panelas. Então, existe aí risco para o aparecimento de cânceres utilizando o micro-ondas? A gente fala muito do plástico no micro-ondas. Pode esclarecer um pouquinho sobre isso? Claro. É muito importante você ter comentado. Quando a gente está aqui na rádio, quando a gente está usando um celular, a gente está usando micro-ondas. A gente está usando ondas que a gente não enxerga. O rádio não causa câncer, o celular não causa câncer e o micro-ondas não tem raio ionizante, como é a luz do sol. Quando você toma sol, você recebe 100 vezes mais raios ionizantes do que quando você usa um micro-ondas, que não tem raio ionizante. Então, se alguém tem medo de micro-ondas, que não causa câncer e não existe evidência científica, essa pessoa deveria ter medo de qualquer tipo de luz, deveria viver no lugar escuro. Então, não existe evidência para que eu possa colocar alguém como o micro-ondas um vilão, um bandido no tratamento. Por outro lado, eu também preciso lembrar que existem substâncias associadas a problemas de saúde, dentre elas o bisfenol A, e o bisfenol A pode prejudicar a saúde do seu corpo. Aliás, é uma substância que já está proibida aqui no Brasil, né, doutor? Sim, Não temos mais. Não temos mais essa dificuldade do entendimento. Então, quando você compra uma vasilha de plástico e tem no símbolo de reciclagem, que é um triângulo com as bordas arredondadas, e está no meio dele o número 3 e 7, ele pode conter bisfenol. Pode ser que não contenha, se a empresa escrever BPA free, ou seja, livre de bisfenol, sem bisfenol. Mas é um olhar a mais. E por que isso tem relação com micro-ondas? Porque o bisfenol é uma substância diferente. Ele libera mais quando você aquece. Então, se você põe no micro-ondas uma vasilha com bisfenol, você libera mais bisfenol. Se você pega essa vasilha e põe no congelador, o frio extremo também libera mais bisfenol. Ou se você compra uma marmita no isopor não tem bisfenol, mas tem o PS, que é o poliestireno. Também é uma substância tóxica quando aquecida ou quando congelada. Poxa, Lê, mas eu pego a marmita, o que eu faço? É simples. Você pega a marmita para transportar do restaurante à sua casa. Chegou na sua casa, você guarda em outra vasilha, ou de vidro, ou esquenta no prato de porcelana. Olha, muitos esclarecimentos aqui. A Lê Marcelos, nutricionista, participando aqui com a gente hoje no CBN Saúde, sobre mitos e verdades aí sobre alimentação, nutrição, principalmente para quem está, né, no tratamento oncológico. E aí, Ale, eu queria que você... tem mais uma pergunta aqui antes da gente finalizar, né? Que é justamente, você comentou da manteiga, né? E existe algumas pessoas têm essa dúvida, né? Ainda utilizam a margarina, né? Então, qual é a diferença aí? O que a margarina pode trazer de problemas à saúde? Então, o que a gente tem que dar preferência? É a manteiga mesmo, né? Sim, a manteiga é um alimento de verdade. Normalmente, a boa manteiga, ela tem 2 ingredientes: creme de leite e sal, ou creme de leite e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um nome químico, um nome técnico do sal. Então, você pode consumir essa manteiga, caso você goste, caso isso seja agradável para você. E manteiga, sem dúvida alguma, é melhor do que margarina. Por que muita gente divulga que margarina é bom? Porque existem o interesse da indústria de financiar de que margarina nova é boa. A nova margarina, que não é feita de gordura trans, mas é feita de gordura interesterificada, nos parece agora que ela é igual ou pior do que a gordura trans. Então, na pior hipótese, ela é tão ruim quanto a anterior. Na hipótese horrível, ela vai ser pior ainda para a sua saúde. Fora que ela é um alimento ultraprocessado, aquele que eu comentei no início da entrevista, que está associado a câncer, a obesidade e outros problemas de saúde. Porque ela é feita, infelizmente, de óleo de soja, óleo de milho modificado mais ainda pelo processo de interesterificação, juntamente com uma lista gigante de porcarias para manter ela na prateleira. A margarina, ela é um produto que nem barata gosta de comer. Se você joga isso no canto da casa, não vai vir barata, não vai vir formiga, porque eu acredito que as baratas têm amor à vida delas. Bom, falamos hoje aqui sobre nutrição e câncer com a Lê Marcelos. Muito obrigada, né, pela sua participação. Quer deixar aí os seus contatos para quem quiser te acompanhar nas redes? Claro, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter tido o privilégio de vir aqui. Óbvio, a Luciana, pelo privilégio
dela ter conhecido meu trabalho e ter me chamado para cá, o Paulo que está aqui comandando, a minha querida esposa que está me filmando, está olhando toda a entrevista, estou à disposição, atendo pacientes com câncer, quero ajudar mais pessoas a se libertarem dessa doença e é muito fácil me encontrar nas redes sociais, Alexander Marcelos no YouTube ou ale.marcelos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn também é possível encontrar, no Twitter, antigo Twitter, agora o X, né? Estou à disposição naquilo que eu puder somar. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, exceto quarta, eu faço lives gratuitas, trazendo informações de qualidade, como eu tive o privilégio de trazer para vocês aqui, Luciana. Obrigada pela sua participação. Ale, obrigada a você que esteve conosco, pela sua audiência. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. A você um ótimo sábado, se cuide e até semana que vem. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.